Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para apresentar nossos casos odontológicos semanais e hoje eu vou falar de algo que na minha época, a respeito de um determinado fórceps que a gente usava. Quem não sabe o que é fórceps, parece esses alicates de arrancar dente, né? Ele tem uma anatomia própria para cada dente. Então hoje eu vou estar falando sobre um fórceps que tinha um professor que tirava a ponta dos alunos se visse alguém usando esse fórceps. Depois eu vim aprender com dentistas experientes a utilizar esse fórceps. E ele foi para mim, e até hoje é uma arma excelente, uma ferramenta excelente para estar tirando molar inferior. Já teve algumas dentistas recém-formadas também, ou pouco tempo na profissão, que me pediram para que eu falasse a respeito das extrações individualizadas. Então eu estou começando aqui com o molar inferior. E digo para vocês que esse fórceps é muito bom de estar sendo utilizado, porque ele resolve o problema e evita muita fratura óssea. Vocês vão ver através do vídeo do que eu estou dizendo. É muito bom, só que é lógico, tem que ter a indicação correta. Então, neste caso, a paciente chegou, vocês estão vendo que são esses molares que estão embaixo. Do lado esquerdo dela, as raízes são separadas. Esta é uma das indicações de se utilizar esse fórceps, o número 16, chamado chifre de boi. Ele é chamado dessa forma porque a ponta dele ela é similar a dois cones, igual a de um chifre de um boi. Por isso que tem esse apelido. Olha a forma como está, os dentes. Tem uma anestesia pitérigo-mandibular, que anestesia todo o lado esquerdo do indivíduo. Aí a alavanca de ponta fina para poder luxar o dente no sentido mesiodistal, quer dizer, para frente e para trás, para quem não sabe, olha lá, para frente e para trás. E utilizei o fórceps número 17, que a ponta dele tem a conformação das raízes. E ali a gente começa a luxar ele no sentido vestíbulo lingual, quer dizer, da bochecha para a língua. Segura o queixo do paciente para evitar que tenha um deslocamento da mandíbula. E ali você vai com certa paciência. Esse daí são os dois chifres de bois. Eu vou mostrar no final do vídeo a diferença e por que eu estou mostrando os dois. Como eu disse, a forma da ponta dele é como se fosse dois cones, né? Esses dois cones entram entre as raízes. Na verdade, a gente escorrega o fórceps através do dente, ele entra entre as raízes. Aí assim você aperta e o dente sai de dentro do alvéolo. Aí. É um fórceps sendo bem utilizado, e ele sendo de maneira correta também. Aí a gente já está no primeiro molar agora, no molar sequente, né? Ele, olha lá, retirou, os dois cones entram entre as raízes. Não deixa entrar saliva, dei os pontos em X, e logo na sequência, uma semana depois, olha lá, ela tem uma cicatrização muito boa, tudo fechadinho, não entrou alimento nenhum. E aí, com relação aos dois fórceps, vocês podem notar que o fórceps que eu estou com o dedo em cima, olha lá, um tem uma abertura um pouco maior que o outro, entre os chifres, né? Olha lá, na hora que a gente aperta ele, ó, aquele ali ele está escorregando, mas na hora que a gente aperta ele puxa o dente de encontro a ele. O importante é ele não tocar na coroa do molar. Já esse outro já vai tocar na coroa. Vocês vão notar, olha lá. Se ele está cariado e a gente aperta, estoura o dente. Quebra todo o dente. Nessa semana teve um vídeo que viralizou na internet, muito engraçado por sinal. Ele de um companheiro que extrai o dente do outro companheiro através de um alicate, com um alicate, né, de mecânica. Explicar por que ele conseguiu extrair esse dente com um alicate, porque ele está completamente contra o que eu disse agora há pouco com relação ao fórceps chifre de boi, porque ele pegou na coroa do dente totalmente. Olha lá, é esse daí, a anestesia foi uma cachaça, ele está com o alicate na mão, tá meio sujo de graxa, diz que esterilizou na cachaça, pegou na coroa, mas a gente nota que a coroa não tem cárie.
deu uma meia torçãozinha e puxou o dente, olha lá, pá, veio tudo, mas olham na raiz do dente, está toda preta, aquilo lá é tártaro. Então, quando tem tártaro assim, no prolongamento da raiz, todo o osso desaparece em volta. Então o dente fica muito fácil de tirar, ele fica mole o dente realmente, né? Então eu achei engraçado, coloquei aí para vocês curtirem também. E o mais engraçado também foi que ele falou pro companheiro que é para jogar o dente no telhado, que a fadinha vai devolver outro dente. E aí, gostaram? Espero que sim, espero que vocês convidem seus colegas, principalmente os dentistas, para poder fazer inscrição no nosso canal, para que eu sempre esteja incentivado a estar mostrando novos casos e novos vídeos para vocês no YouTube. Muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Um beijo a todos.